Bom dia, gente. Vamos para mais uma semana de aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 17, a expansão para o interior. A partir do final do século XVI e do início do século XVII, as atividades realizadas na colônia começaram a se diversificar, impulsionados pela ocupação de áreas mais distantes no litoral. Com isso, os limites territoriais da América Portuguesa avançaram cada vez mais em direção ao continente, superando a demarcação do Tratado de Tordesilhas. A pecuária, que se desenvolveu a princípio no interior nordestino, passou a ser realizada também no sul da colônia, contribuindo para a consolidação de um mercado interno de abastecimento das vilas e das cidades coloniais e para a expansão da ocupação do nosso território. Então, a pecuária iniciou no Nordeste, criação de gado, de muares, para atender a necessidade de carne e couro, atendendo aí o mercado interno. A necessidade de novas terras cresce com a lavoura de açúcar e, claro, com a interiorização das atividades, para atender o mercado interno e para ocupar o território. Então, a pecuária, na verdade, inicialmente o gado era criado perto dos engenhos de açúcar. Para não comprometer as terras destinadas à grande lavoura de açúcar no litoral, a coroa portuguesa iniciou o avanço do gado para o interior. O gado do sertão nordestino espalhou-se pela região do Rio São Francisco, até as terras dos atuais estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Ele era criado solto em grandes extensões de terra. Esse trabalho era realizado principalmente por homens livres, remunerados. Podiam ser indígenas, mestiços ou até mesmo escravos libertos. Então, nós temos aí a expansão da pecuária, seguindo o rio, um dos cursos dos rios, Os rebanhos se expandiam. O Rio São Francisco era o caminho, por onde esse gado passava, por isso é conhecido como Rio dos Currais. E a pecuária era extensiva. Que a pecuária extensiva, o gado era criado solto, E a mão de obra de índios e mestiços que eram livres. A gente vê aí no mapa as regiões, O Rio São Francisco e aí a Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, toda essa região onde foi se expandindo a pecuária no interior. Então, nós temos aí imagens, os carros de boi, as boiadas sendo levadas para as grandes distâncias. Então, no século XVIII, as criações de gado da região passaram a abastecer todo o litoral nordestino. Os rebanhos percorriam longas distâncias das fazendas até as feiras, onde eles eram comercializados. Quando chegava ao final do trajeto, que incluía áreas com escassez de água e de comida, o gado chegava magro e fornecia pouca carne. Nós estamos vendo aí algumas imagens, que muitos desses rebanhos eram até sacrificados. Qual a importância da pecuária? Bom, a importância da pecuária foi responsável pelo povoamento do sertão do Nordeste, também pelo povoamento do sul do país. Era uma subsistência da colônia, Formou núcleos de povoamento, exportou couro, ligou o sul e o norte do país e desenvolveu o mercado interno. Então, essa é a importância da pecuária na história do Brasil. A Pecuária Sul. A Pecuária Sul encontrou missões jesuíticas, que havia criação de gado,
A expulsão das missões por conta das invasões dos bandeirantes, que é o próximo assunto que nós vamos ver, entradas e bandeiras. O gado assumido pelos colonos, o foco era atender a região das minas e também para a ocupação territorial. Então, a pecuária no sul da colônia, até os meados do século XVII, o sul da colônia era habitado por povos indígenas e os limites entre as Américas portuguesa e espanhola eram mal definidos. Nessa época, o gado era criado solto, ocupava grandes extensões de terras. E aos poucos a pecuária foi sendo organizada no interior das fazendas. A criação de bois voltava-se sobretudo para a produção de couro, que era exportado. E no final do século XVIII, desenvolveu-se também a produção de charque, que é aquela carne salgada e seca ao sol. E depois a criação de cavalos e mulas. Os animais eram utilizados para o transporte de pessoas, para os transportes de mercadorias e eram comercializados também em outras regiões da colônia. A criação de animais possibilitou consolidar um próspero mercado e a ocupação do sul da América Portuguesa. Então, aí nós temos o mapa, a expansão da pecuária entre o século XVI e o século XVIII. Então, a gente vê aí, no século XVI, a cabeça do boi, onde é que elas estavam, no século XVI. A expansão no século XVIII está em rosa. A expansão do século XVII, quer dizer, gente, desculpa. A expansão do século XVIII em verde. E as feiras de gado, As feiras de gado em algumas regiões aí do Nordeste e também do Sul. E os centros de indústria de carnes, Onde, por exemplo, era fabricado o charque. E os limites atuais do Brasil, Que é os limites antes, depois do Tratado de Tordesilhas. Obrigada. Na próxima aula a gente vê mais alguma coisa. Vamos aos nossos trabalhos.